Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesta quarta-feira, amados irmãos e irmãs, a Igreja celebra a dedicação da Basílica de Latrão, Catedral de Roma. Iremos refletir o Evangelho segundo João, capítulo 2, versículos 13 a 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a dedicação da Basílica de Latrão. E no Evangelho, Jesus chega ao templo e assim que encontra os vendedores e cambistas, Jesus tem uma atitude que surpreende a todos. O Mestre começa a expulsar todos os vendedores e cambistas, virando suas mesas, chicoteando-os, mandando todos embora. E Jesus disse: Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Percebam, amados irmãos e irmãs, que a experiência do templo é de levar à oração todos que ali estão, de ser um lugar onde os fiéis se sintam em paz e possam render graças a Deus em uma sintonia fraterna. E Jesus, ao chegar no templo, percebe que fizeram da casa de Deus um lugar de comércio, um lugar onde o dinheiro é mais importante do que a meditação em Deus. Os mestres da lei e os fariseus gostavam que ali se havia o comércio, pois ganhavam comissões sobre todas as vendas que aconteciam. E eles indagaram Jesus, perguntando que sinal o mestre mostrava agindo daquela forma. Jesus diz: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Todos, meus irmãos, pensavam que Jesus estava falando do templo físico de pedras. Mas não, Jesus se referia a ele com a sua ressurreição e ao seu corpo místico, que é a Santa Igreja Católica. E somente quando Jesus ressuscitou que os discípulos lembraram e creram na sua palavra. Amados irmãos e irmãs, sabemos que nossas igrejas precisam de dinheiro para sustentar suas obras de evangelização, sejam na manutenção dos templos, das casas e carros paroquiais, na catequese. Temos que ter a consciência que os bens físicos da igreja que usamos para evangelização nunca, mas nunca, podem ser maiores do que o Evangelho de Cristo. Sempre a Igreja de Cristo em primeiro lugar. E esta igreja, amados irmãos e irmãs, somos todos nós, filhos
e filhas de Deus. Este foi um dos propósitos da vinda de Jesus, de buscar as ovelhas perdidas e levá-las para a casa do Pai. Que assim seja. Amém. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e compartilhe. Façamos das nossas igrejas lugar de oração, partilha e fraternidade com todos os filhos e filhas de Deus.